Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Direito Urbanístico, Aspectos Legais e Práticos, promovidos aqui pelo Sejur. Meu nome é José Aparecido. A aula de hoje, aula fundamental para a compreensão do tema propriedade urbanística. Sejam muito bem-vindos. Vamos ao tema. Muito bem. Já comecei falando que esse tema é um tema fundamental para a compreensão do direito urbanístico e reitero aqui, por que esse tema é tão importante? Esse tema é importante em razão de que, com a sua compreensão, você será capaz de entender tudo o que o direito urbanístico é capaz de regular nas cidades. Pode parecer meio óbvio, mas não é. O entendimento dos limites da atuação da regulação urbanística vão permitir que você compreenda de forma completa tanto as funções quanto os limites de atuação deste ramo do direito. Então, para isso, a pedra fundamental é o conhecimento e a informação sobre o que é este conceito, que nós vamos trazer na aula de hoje, que é o conceito da propriedade urbanística. Tudo bem? Vamos lá? Vem junto comigo. Primeira coisa, falar do que é a propriedade no seu caráter civil. Lembro para vocês que esse nosso conceito de propriedade, ele vem sendo construído historicamente, mas o moderno conceito de propriedade sob a ótica civil, ele surge lá com as revoluções liberais, especialmente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela acontece em razão de a burguesia se revoltar contra a cobrança extraordinária de impostos pelo trono francês. A França se endivida, especialmente ao financiar a guerra de independência dos Estados Unidos, e a realeza tentou impor mais impostos à burguesia para fechar as contas, e a burguesia sublevou o país e gerou o que nós conhecemos hoje como a Revolução Francesa. Da mesma forma, na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, as chamadas revoluções liberais, que geraram uma certa regulação que tem por base o direito de propriedade. Então, qual é o conceito civil clássico de propriedade? Um conceito que vem para a gente desde os códigos do Código Napoleônico, Código Bevilacqua de 16, 2002, é um conceito que está aqui na tela para vocês. Direito que a pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo e incorpóreo, bem como reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Nesse conceito, estão os 4 elementos principais do que é a propriedade sob a ótica civil. Está na tela para vocês. O usar, que é utilizar o bem sem a modificação da sua substância. O gozar, que é explorar economicamente o bem. A disposição, que é a capacidade do proprietário de alienar onerosamente ou gratuitamente a sua propriedade, ou seja, de dispor da sua propriedade em sítio distrito. E o direito de reivindicação, que é o direito de sequela, que é o direito de buscar a coisa de quem injustamente a detenha, base aí das ações petitórias. Então, esses 4 elementos em conjunto, eles formam o que é o conceito civil da propriedade. Destaco para vocês, está aqui na tela também, que este conceito ele evidencia um certo caráter individualista da propriedade, que é perpétua, exclusiva e oponível erga omnes, oponível a todos. O que eu estou querendo dizer aqui? Até pela sua gênese, a propriedade construída sob a ótica civil, ela é a propriedade que refere a uso exclusivo do proprietário, do direito desse proprietário de dispor, usar, gozar, reivindicar, conforme o seu entendimento de bem,
Esse direito é oponível a todas as pessoas e ele é, por essa característica, um uso bastante individualista. É assim que é construído esse conceito a partir, como eu falei para vocês, das revoluções liberais, lá do século XIX, XVIII. Aí assim, o que aconteceu com o tempo? Não compete aqui a gente fazer uma grande digressão sobre o tema, mas dois fenômenos que aconteceram simultaneamente: o fenômeno da publicização do direito civil e o fenômeno da constitucionalização do direito civil. Quando nós falamos em publicização do direito civil, significa dizer que muitos dos elementos normativos que inicialmente eram atribuídos ao direito civil passam a ser normas de direito público, normas que competem, que levam em consideração essa condição de função transindividual, de direito das pessoas oponíveis à sociedade e ao Estado. Então, o interesse público, aquele interesse difuso, passa a ser também algo que ilustra a formação e entendimento das normas que antigamente eram atribuíveis exclusivamente ao direito civil. Vou dar um exemplo, o exemplo do loteamento, né? O loteamento que antigamente você tinha propriedade, você dividia a sua área como você bem entendia e fazia lá a alienação dos bens advindos dessa divisão. A partir de algum momento, no Brasil, especialmente a partir de 79, passa a ser uma função pública, né? Para você fazer um loteamento, você precisa ter infraestrutura instalada, abrir as ruas e asfaltar as ruas, fornecer a infraestrutura de iluminação, de esgotamento sanitário, enfim. Funções públicas atribuídas a algo que antigamente era tema exclusivamente privado, né? Como eu vendo a minha terra, como eu parcelo a minha terra, é coisa minha. Não é mais. Então isso é publicização do que era direito civil. Por constitucionalização do direito civil, é um outro fenômeno que nós enxergamos, especialmente em constituições analíticas como a brasileira, que diz respeito à introdução nos textos constitucionais de normas que eram antigamente objeto de regulação infralegal, normas de direito civil. Quando esse texto vai para a Constituição, ele é inserido num contexto normativo diferenciado e deve ser interpretado de forma diferenciada em razão da sua própria condição. Passa a ser norma de referência, passa a ser norma de validade, né? Lembra lá do pirâmide de Kelsen, né? Relação de compatibilidade vertical. Então, esse fenômeno gera também uma mutação nas normas de direito civil que acabam aí por ganhar uma outra estatura. Então, publicização, constitucionalização. Como isso vem representado na nossa Constituição Federal 1988. Eu destaquei alguns tópicos para vocês, nós vamos passar aqui rapidamente. Primeiro, se você fez direito, você já ouviu falar e conhece as cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas que são imutáveis de forma absoluta, pelo menos a sua retirada, a sua diminuição pelo legislador, mesmo o legislador constitucional. Não pode haver supressão de cláusulas pétreas, não pode haver retirada de seu conteúdo, né? O que é tendente a retirar conteúdo da cláusula pétrea é matéria inconstitucional. Quando você vai lá nas cláusulas pétreas, você vê lá no artigo 5º, né, que é a casinha da cláusula pétrea, os direitos individuais, dois incisos que eu destaco para vocês aqui. Primeiro, é garantido o direito de propriedade. O que está dizendo esse inciso? A propriedade, ela é um direito individual. Portanto, não haverá nesse país, enquanto vigorar essa Constituição, a supressão ou a diminuição do conteúdo do que se entende por direito de propriedade. Beleza? Beleza. Mas você vai lá no artigo subsequente, o inciso subsequente, o inciso 23, e está lá escrito que a propriedade cumprirá a sua função social. Então você tem um jogo aí. Propriedade é garantida e a função social da propriedade também é garantida. Nós já vamos ver o que quer dizer isso. Mas já aguardem. Então,
salvo uma mudança constitucional, esses dois elementos de informação vão cumprir algo no texto constitucional, a missão de ilustrar o que significa a propriedade no país. Muito bem. Destaco também para vocês o que está lá no artigo 170, né? Muito se discute se esse artigo também seria uma cláusula pétrea, não nos compete aqui debater esse tema, mas está lá no 170 que tanto a propriedade privada quanto a sua função social são princípios da ordem econômica. Se você não sabe, eu digo agora, a Constituição brasileira é uma Constituição dirigente, portanto ela tem uma função, né? Ela quer que o país saia do ponto A e chegue até o ponto B, né? Ela quer uma sociedade que se desenvolva de forma equânime, de forma justa, de forma solidária. E um dos elementos fundamentais para isso é uma ordem econômica pautada em certos princípios, dentre os quais o da propriedade privada e o da função social dessa propriedade privada. Então, importante também. Eu estou falando bastante de função social, já vamos falar mais sobre isso. Destaco também para vocês o elemento que está lá no artigo 30, inciso 8º da Constituição. Sempre foi função do município tratar os interesses locais, né? A Constituição 88, ela deu um outro peso para esse ente federativo, o município, né? Alguns dizem que foi elevada à condição de ente federado, há uma discussão sobre isso, mas de qualquer forma o ente federativo, sem dúvida alguma, é. E ele tem competências que são oponíveis aos outros entes federados, entre elas, a que está aí para vocês, ó, planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo. Então, é o município responsável por isso, nos termos da Constituição. Então, propriedade e função social estão lá no artigo 5º, são princípios da ordem econômica e cabe ao município essa função de planejamento urbano. Dito isso, chegamos lá no artigo 182, o artigo mais lindinho da Constituição Federal. Né? Se você está aqui estudando direito urbanístico, você sabe a importância desse artigo e como ele é bonito. Primeira coisa que eu falo para vocês. Lá no artigo 182, o município ele recebe uma atribuição. Não é uma escolha dele. É uma função do qual ele não pode se livrar, do qual ele não pode abrir mão, que é executar uma tal política de desenvolvimento urbano. Esta política de desenvolvimento urbano terá uma função precípua que é promover as funções sociais da cidade. Né? Quais são as funções sociais da cidade? Já adianto para vocês que lá no começo do século XX, né, houve um grande congresso na cidade de Atenas que gerou um documento historicamente muito importante chamado Carta de Atenas, que definiu quais seriam as funções sociais da cidade, que é a moradia, o trabalho, o lazer e o transporte. Então, a cidade que cumpre adequadamente essas 4 funções é uma cidade adequada, boa, né? Aí você começa a cair de novo no linguagem do urbanismo, o que é bom ou ruim. Aqui é direito urbanístico, mas o nosso direito urbanístico, ele introjeta na regulação o dever de que o ordenamento urbano, a regulação promovida pelo direito urbanístico, tenha por finalidade garantir esses benefícios para a cidade. Então, as funções sociais da cidade, o cumprimento dessas funções é uma meta da política de desenvolvimento urbano e do próprio direito urbanístico. Como você vai cumprir as funções sociais da cidade no seu município? Por intermédio de um diploma normativo específico, o tal do plano diretor. Plano diretor, norma de referência da regulação urbanística. Né? Não deve haver regulação urbanística municipal que seja contrária ou discrepante do plano diretor. Esse diploma de referência será a linha orientadora da política de desenvolvimento urbano para que seja possível cumprir as funções sociais da cidade. E trago uma informação para vocês aqui que é muito bacana. Está na Constituição, está no artigo 182.
Eu sei que a propriedade e a função social são cláusulas pétreas e me diz o 182 que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando observa o plano diretor. Ou seja, a norma de referência, para eu saber se a função social da propriedade está sendo cumprida no determinado município, é exatamente o plano diretor. Isso não é de pouca importância, já vai ficar mais claro conforme avançarmos no tema. Trago aqui um conceito, né? O professor José Afonso da Silva, né? O Papa do Direito Urbanístico Brasileiro, e ele explica para a gente algumas coisas aqui, isso aqui tudo é dele. Primeiro, a partir do momento em que a gente olha para o nosso ordenamento jurídico derivado, constituído a partir da Constituição Federal de 88, nós conseguimos identificar que não dá mais para falar em propriedade. Existem hoje o que ele chama de propriedades, cada uma com características próprias vinculadas a um regime jurídico que advém exatamente da sua função social, da sua destinação. Os exemplos que eu trago aqui. Uma coisa é ser tratada da propriedade urbana, outra coisa é tratar da propriedade rural, propriedade pública, privada, propriedade voltada à preservação ambiental, propriedade industrial. Tudo isso são grandezas que ilustram os conceitos de propriedades em função da sua destinação. Destinação caminha ali lado a lado a função social desta propriedade. Então, ele explica para a gente que o regime jurídico da propriedade não é uma função do direito civil, mas sim é um complexo de normas administrativas, urbanísticas, empresariais e civis, diretamente referida à Constituição. Voltamos aqui à constitucionalização do direito civil. Então, a propriedade é mais do que a propriedade civil. A propriedade é o que envolve o conceito de propriedade, seja ela qual for a regulação incidente. Dito isto, já podemos falar um pouquinho sobre quais seriam as funções sociais desta propriedade específica, a propriedade imobiliária urbana, né? Vou trazer aqui uns elementos de informação para a gente chegar no nosso conceito de propriedade urbanística. Primeiro, afirmo para vocês, sem medo de errar, que a propriedade urbana é formada e condicionada pelo direito urbanístico a fim de cumprir as funções sociais da cidade. O que eu estou dizendo para vocês? Quando falamos em formada, significa dizer que o que é a propriedade imobiliária urbana será um dado constituído a partir da regulação urbanística. Como assim, pô? É a legislação urbanística que vai dizer, por exemplo, se um imóvel está localizado e destinado a uma função, por exemplo, industrial, ou se ele é um imóvel destinado a uma área residencial. Isso significa conformação da propriedade. Os condicionantes da propriedade vão me dizer como que a destinação da propriedade será dada, né? Então, é um imóvel que se localiza numa área residencial que só pode uma casa por lote. É um imóvel que está numa área residencial que só pode, ou que admite prédios residenciais. Tudo isso é função da regulação urbana. Quem vai me dizer o que é a propriedade urbana é o direito urbanístico, com a finalidade de cumpri-las, as funções sociais da cidade. Outra coisa, quando falamos de função social da propriedade imobiliária urbana, a gente está falando muito claramente da passagem daquele conceito da propriedade civil subordinada ao interesse exclusivo do proprietário a um outro conceito, que é o conceito da propriedade inserida na cidade e, a partir dessa inserção, compreendida como um instituto que deverá harmonizar tanto o interesse do proprietário privado quanto da coletividade. Então, essa harmonização que tem por finalidade de garantir a coesão e interesse social, ela vai gerar a compreensão do que é
o direito de propriedade a partir do entendimento da sua função social. Outra coisa que eu falo para vocês desde já. Se eu falo em limitações da propriedade, veja, saímos de um conceito de propriedade civil em que tudo era do proprietário, ele fazia o que bem entendia com a propriedade. Estamos falando de um outro contexto, de um outro mundo, no qual a propriedade deve se adequar ao contexto urbano, ao contexto de que há uma função social a ser cumprida. Se eu tenho isso claro para mim, eu consigo entender de que é a lei quem define o conceito da propriedade imobiliária urbana. Em outros termos, é a lei quem conforma a propriedade imobiliária urbana. Nós vamos ver em algumas próximas aulas aí algumas dimensões do que significa isso exatamente, mas como eu posso parcelar, quais os usos possíveis, qual a intensidade desses usos, tudo isso será dado pela regulação urbanística. E se é assim, é a propriedade urbanística quem vai conformar o conceito de propriedade. A partir da regulação urbanística e da conformação do que é a propriedade imobiliária urbana, aí sim eu posso falar em limitações. Por exemplo, um tombamento, né? Você tem lá uma propriedade que você pode construir um arranha-céu, né? Você comprou aquele terreno baratão do lado daquela igreja antiga, pensando que ia fazer um super prédio, e aí de repente você descobre que aquele seu terreno está numa área envoltória de um bem tombado e que você só pode construir uma casinha. Isso é uma limitação administrativa. Embora a lei permita que você faça uma construção alta, impactante, de grande envergadura, há um ato administrativo que limita esta condição. Depois falaremos mais sobre isso nas próximas aulas, normalmente sem direito à indenização. Então, conformação estabelece o que é a propriedade e a limitação, a partir do que é a propriedade e dos direitos dela advindo, ela faz algo que restringe tais direitos, né? O que vale dizer, por fim e ao cabo, discutindo aí o que é a função social da propriedade imobiliária urbana, a regulação urbanística vai me dizer o que é a propriedade aqui e agora, né? Por quê? Porque isso muda de acordo com o plano, né? A gente teve uma discussão, estamos aqui, para quem assiste essa aula na internet, daqui a um tempo, estamos aqui em julho de 23, e uma das discussões mais quentes na revisão do Plano Diretor de São Paulo é o adensamento em volta aí de eixos de transporte. Adensamento proposto pelo Plano Diretor, que vem impactando os bairros vizinhos a esses eixos de transporte com a construção de muitos edifícios. Por quê? Antes não podia fazer edifício e agora pode. Porque o planejamento urbano mudou e a partir do planejamento urbano mudar, houve a alteração da regulação urbanística incidente. A regulação urbanística incidente agora nos informa que é possível construir prédios perto dos eixos de metrô, seja qual for, em regra, a zona incidente, ao redor desses eixos. Então, isso é a conformação tendo em vista o planejamento. É melhor ou pior? Não nos cabe discutir isso aqui. Isso aqui é direito urbanístico. A gente tem que entender a regulação e os efeitos da regulação na propriedade. Tudo bem? Então, falando agora, já para começar o encerramento da nossa aula sobre a propriedade urbanística, agora vocês já são capazes de compreender alguns dos pressupostos da propriedade urbanística. Primeiro, a propriedade urbana é formada e condicionada pelo direito urbanístico a fim de cumprir a sua função social. Falei para vocês, repito aqui, as funções sociais expostas lá no artigo 182, que vão me dizer o que a cidade deve cumprir, estão definidas no plano diretor. E o GOL, que está exposto no 182, são as funções sociais lá da Carta de Atenas, trabalho, recreação, circulação
e moradia. Então, esta condição nos leva a uma constatação de que essa regulação vai gerar esta forma de encarar o que é a propriedade urbana, conformação e não limitação. Outra coisa, não podemos confundir o que é a propriedade com o direito dela advindo, né? O direito é a expressão da propriedade, mas a conformação da propriedade é dada pela regulação urbanística num contexto normativo próprio. O nosso contexto aqui é de regulação urbana. Então, o que eu tenho, o que é meu, vai ser dado pela lei. Esta é uma informação dada pela lei. E a partir dessa lei, dessa informação legislativa, eu vou saber quais são os direitos inerentes à minha condição. Né? Consecutário desta informação é a constatação de que a propriedade é conformada pela lei urbanística, que define a propriedade aqui e agora, e depois virão as limitações. Então agora já dá para ter um conceito, né? Quem não ama um conceito, né? Conceito é bom, né? Lembrando que conceito que está dentro do conceito é o conceito que está fora do conceito, não integra o conceito. Pode parecer babaca, mas é importante saber isso. Você que estuda direito, está fazendo o curso. Ó, propriedade urbanística é aquela inserida no contexto de normas e planos urbanísticos, vinculando sua função social à ordenação da cidade expressa no plano diretor. Está lá no 182, você vai saber se a cidade cumpre a função social observando o plano diretor. Então, a propriedade urbanística é um elemento que você observa, constata e avalia a partir do cumprimento da função social da propriedade, tal como ele vem expresso no plano diretor. Bonito isso, né? Útil. Se é cidade urbanístico, isso é útil. Então, quais são algumas características dessa propriedade urbanística para a gente encerrar nossa aula? Primeiro, ela é tridimensional. O que eu quero dizer com isso? Quando você traz a regulação urbana, você não vai trazer somente a noção da propriedade do lote, do chão, né? Você vai me dizer altura e profundidade como grandezas parametrizáveis, como grandezas reguláveis, né? O máximo que você pode construir de altura, o máximo de densidade construtiva. A gente vai ver na aula de zoneamento vários parâmetros urbanísticos que podem ser criados e utilizados. Outra coisa, essa propriedade tem uma destinação específica. A lei determina o uso, né? Ela não obriga, mas ela autoriza o uso que é necessário ao cumprimento das funções sociais da cidade. Já falei para vocês. Aquela lei determina que tal zona da cidade é uma zona industrial. Aqui é só residencial, isso aqui é uma zona de preservação ambiental. Isso vai ser definido pela lei. Então a propriedade passa a ter uma destinação específica. Outra coisa, ando planejamento, esse conceito do que é a propriedade pode ser alterado. A destinação da propriedade pode mudar em função justamente do planejamento urbano e, portanto, tudo o que é a sua conformação também pode mudar. Então, aquele caráter de perpetuidade que era muito caro aos civilistas, muda, né? Cai. Né? Hoje eu tenho algo, mas a partir do próximo plano eu posso ter outra coisa. Hoje eu posso construir um, amanhã eu posso construir dois. Ou hoje eu posso construir dois, amanhã eu posso construir um. Isso pode acontecer, desde que isso seja uma resposta ao planejamento urbano. Por fim, não, tem mais dois elementos. Primeiro, ter a propriedade urbanística significa automaticamente ter obrigação de fazer, né? Você estuda direito urbanístico, você sabe que tem aquela história que está lá no artigo 182 também, do parcelamento, edificação e utilização compulsórios da propriedade. O que significa isso? Em determinadas áreas da cidade, a lei vai dizer que a ocupação e o uso é obrigatório. Por quê? Porque não é possível admitir, por exemplo, regiões altamente infraestruturadas e desocupadas. Né? A propriedade tem que gerar a condição da cidade ser ocupada adequadamente. Se é assim,
eu posso e devo, e isso está no texto constitucional, trazer elementos que obriguem compulsoriamente a utilização dessa propriedade, inclusive podendo chegar na expropriação por títulos da dívida pública. Né? Veja só, vamos falar disso em outras aulas, mas o que eu registro para vocês como característica da propriedade urbanística é essa compulsoriedade da sua utilização. Né? De novo, aquela exclusividade cai em função da função social. Por fim, essa propriedade ela é vinculada aos serviços públicos que a servem e, portanto, essa propriedade custeará tais serviços. Né? Toda a infraestrutura urbana que rodeia essa propriedade tem um custo e, portanto, o proprietário deverá, sim, adimplir essa infraestrutura urbana por intermédio aí, das suas tarifas e dos seus impostos. Tudo bem? Então, fechamos o que é propriedade urbanística. Trago aqui umas referências para vocês, vai estar aí no slide, depois vocês veem com mais calma. Fechamos essa aula de propriedade urbanística, aula fundamental para a sua compreensão do direito urbanístico. Qualquer dúvida você volta aqui, tenta retomar essa informação, porque, de novo, isso aqui é a pedra angular da compreensão de todo o ordenamento jurídico urbanístico. Aproveitem, voltem, revejam e aproveitem o curso. Obrigado.